Fala pessoal, aqui é o Vinícius e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como você faz para uma lista ser real time, ou seja, atualizar em tempo real. Para quem não sabe exatamente o que é isso, é como você se inscrever, por exemplo, no canal no YouTube. Então sempre que aquele criador de conteúdo posta um vídeo, você é notificado. Então é a mesma coisa, só que vários computadores. Então uma pessoa aqui, outra aqui, duas utilizam o mesmo aplicativo, por exemplo o Trello. Quando uma move um cartão, a outra também sabe que ele moveu o cartão e vê aquilo mostrando na hora em tempo real. Ou seja, moveu, já aparece para as duas pessoas ao mesmo tempo. Então isso é o real time, tá? E para quem viu, houve uma nova versão do Supabase que o Flutterflow mudou. Houve algumas mudanças, né? Eu já ativei ela aqui. E existe já esse real time, essa função agora. Eu vou estar mostrando aqui. Porém, ela não é tão completa. Por isso que eu vou estar mostrando como você faz no código, até porque se você já utilizava ela no código, num código antigo, como era antes, que tem alguns vídeos no YouTube ensinando a fazer, ela não funciona mais, tá? Você vai ter que substituir quando você mudar para a versão 2, que é até 17 de dezembro, que é o prazo máximo, depois ele vai mudar sozinho. E para quem não sabe, né, para você ativar a versão 2 do Supabase, é só você vir e desabilitar aqui. Compila seus códigos e vê se não deu nenhum erro. Se deu algum erro, tem uma página, ok, que chama Upgrade Guide Supabase, para quem tem código customizado de Supabase. E, peraí, né, esse aqui não... Esse aqui, ó, Flutter Upgrade Guide, vou deixar na descrição. E aqui mostra como era o código antes e depois da versão 1 para 2. Então é só você mudar, ok, que ele vai continuar funcionando. Mas para quem viu meus últimos dois vídeos, que foi sobre código Supabase, fique tranquilo que ele já está na versão 2, tá? Funciona tanto na 1 quanto na 2. Então, tá tranquilo. Então, beleza. Então, utilizando a função que o Flutterflow, hoje em dia, nessa nova versão, provém pra gente, como que a gente faria? Então, eu vou fazer uma query aqui, ó. É uma lista de clientes que eu criei, tá? Clientes, pedidos, mesma coisa. E você vai ver que tem single time query, que seria isso. Chamar a query apenas uma vez. Se isso estiver habilitado, não vai ser real time a tabela. Então, ela só vai aparecer uma vez, houve mudanças, tanto faz, ok? Não vai acontecer nada. Porém, se eu desabilitar isso aqui, a tabela se torna real time, então ela vai atualizar sozinha. Então, vamos fazer isso aqui para ver o que acontece. Então, confirmo e vou puxar o nome do cliente aqui. Então, nome cliente, padrão não definido. Beleza. Então aqui eu tenho a lista de clientes. Vou colocar sem nome. Fica melhor. Então, lista de clientes, simplesinho aqui, tá? E vamos rodar para ver como que isso funciona. Então, beleza, você pode ver que carregou aqui a lista de clientes, né? Não tá tão bonita a interface, mas dá para entender, né? Beleza, tem aqui. E eu vou na minha tabela e vou adicionar uma coisa nova. Então, o último é o teste 1, 2, 3. Eu vou adicionar mais um, teste 3, 2, 1. Então, quando eu salvo aqui, ó, boom, já aparece aqui porque ela é real time, tá? Ah, e algo importante é que você venha na sua tabela que você precisa que seja real time e você tivesse aqui, ó, real time on, tá? Porque senão não vai funcionar isso, tá? Isso só funciona se tiver habilitado aqui na tabela. Se eu desabilitar, por exemplo, ó, vou desabilitar real time. Então, quando eu venho e adiciono mais um, você vai ver que não vai mudar ali. Mas eu ativando aqui, aí sim vai ter o real time. Que é justamente aquilo que eu falei, né? De ele notificar todo mundo que está inscrito naquela tabela que houve uma mudança de dados. E aí todo mundo atualiza e fica tudo sincronizado, né? Essa sincronia. Beleza. E funciona bem isso aqui, tá? Para uma lista de mercado simplesinha, projetos mais simples, isso é ótimo. Mas muitas vezes você vai se deparar em situações que você vai precisar do código real time. E, por exemplo, você quer fazer, igual eu mostrei nos últimos vídeos, fazer paginação, search, se quiser assiste lá que eu ensinei a fazer, e também ser real time, ou seja, várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso aqui não vai servir, tá? Isso aqui é bem básico. Então, a gente vai ter que fazer no código, mas não é nada difícil, é bem rápido, na verdade, de fazer. Você vem e cria uma action, uma nova action aqui, que vai se chamar inscrever real time, ok? Que ele vai se inscrever na tabela que é real time. Beleza. Aí você vem aqui para pegar esse código padrão, copia e vai aparecer isso aqui. E eu vou estar olhando aqui, né? Tem uma colinha que eu fiz, mas o primeiro comando que a gente vai dar vai ser... Primeiro vamos definir os parâmetros. O que a gente precisa saber? Bom, a gente precisa do nome da tabela, obviamente. Então, string tabela. E a gente precisa de uma ação callback, que eu já vou estar explicando o que é, mas o que seria exatamente. Então, há uma mudança no banco de dados, tá? Eu vou estar desenhando rapidamente para entender melhor. Então, no exemplo do YouTube, você se inscreve no canal do YouTube, por exemplo, o meu. Então, você se inscrevendo nele, você vai ter as notificações de quando eu ter um novo vídeo.
Mas como que funciona com o Supabase aqui, tá? Você percebe que não é todo mundo que recebe a notificação minha, porque não faz sentido mandar para todo mundo do mundo a notificação do vídeo meu, só para quem está inscrito, entendeu? E né, tem toda uma questão de segurança e tudo mais. Então é a mesma coisa com o banco de dados. Então eu preciso primeiro me inscrever no canal que eu quero, para depois ser notificado do que está acontecendo nele, de vídeos novos, ou seja, há um insert na tabela, um update, um delete, aí ele vai estar notificando todo mundo que está inscrito. E esse código que a gente está fazendo é justamente de se inscrever no canal. Mas o que é a ação callback? Então aqui está meu celular, ó. Ali é o canal do YouTube, aqui é meu celular. Quando eu vou, cliquei já para me inscrever no canal do Vinícius, me inscrevi no canal dele, ele lançou um novo vídeo, e o que acontece? Isso aqui vem e notifica o meu celular que houve uma mudança, né? No banco de dados lá, há um vídeo novo, tem que ser notificado, tá? É óbvio que é push notification, mas é só uma comparação, tá? É meio similar. Então, ele vai notificar que houve mudança, e sabendo que houve mudança, ele fala exatamente o que houve de mudança, ou seja, qual era o dado antigo e novo, se for um update, ou qual é o dado novo, se for um insert, ou qual que é o dado antigo, se for um delete. Mas ele vai falar isso, e você pega e faz o que você quiser após isso. E o que você faz com isso, ou seja, uma ação callback, uma ação que ocorre decorrente a essa notificação, é o que a gente chama de ação callback, ou seja, é uma ação resultante do que ocorreu. E aí você faz o que você quiser, atualizar a lista, atualizar a query, que é o normal. Então vamos lá, a gente vai fazer isso. E a gente precisa da ação callback, que eu falei, que ela é uma future function, tá? Então, future function. E ela vai ser dynamic. Aí vai ter a nova row. Vou chamar de novo dado. Dynamic velho dado. Vou colocar, tá? Então a gente tem o dado antigo e o dado novo, ou seja, as informações mesmo. Ele traz até as informações, isso que é interessante. E beleza. E a gente vai dar um nome para essa ação, que eu vou chamar de ação callback. Beleza. Então a primeira coisa que você faz é esse comando aqui, tá? Eu vou colocar na descrição tudo isso aqui, mas eu quero explicar o código. Await supaflow.client.channel, o nome e o nome da tabela, tá? Aqui vai ser tabela. Bom, o que isso aqui faz? Primeiro ele se desinscreve da tabela. Por quê? Porque não é igual no YouTube. No YouTube você se inscreve uma vez no canal e é isso. Não tem como você se inscrever 2 vezes no canal. Mas aqui no Supabase tem, tá? Porque pode ser que você precise se inscrever várias vezes em várias tabelas e tudo mais. Então a primeira coisa que você faz é desinscrever dela para você ter certeza que você não tem uma outra instância dela, tá? Que tá rodando ali só consumindo seu banco de dados. Beleza. E por que public? Porque ele tá em esquema public. Se você no Supabase, pode ver que ele tá no public. Tem um que é extensions, private e tudo mais. E aqui é o nome da tabela que ele está puxando, subscribe. Beleza, esse aqui já desinscreve. Agora a gente precisa se inscrever nela novamente. Então, vai ser esse outro código, que vai estar na descrição aí. Ó, supaflow.client.channel. É aqui public e o nome da tabela, então, tabela. Aqui public, aqui de novo o nome da tabela. E aqui a gente tem um payload, tá? E o que a gente vai fazer? Callback action, aqui é ação callback, tá? Então, o que ele faz? Ele se inscreve no canal public da tabela, e a tabela tem que estar ativada real time, ela é do esquema public, o nome da tabela, e o que ele vai fazer após ser notificado, entendeu? Porque não tem como o banco de dados saber, você faz o que você quiser. E esse payload seria o dado que ele traz. Tem o new record, que é o novo dado, e o velho dado, que eu chamei ali, né? Então, você pode salvar isso aqui, clique em yes, e você vai ter que compilar esse código. Bom, pessoal, voltei. Eu tinha compilado, tinha dado um errinho, bem estranho até. Aí eu acabei mudando algumas coisinhas aqui, mas bem, tipo, nem precisava mudar, tá? Mas se quiser, ó, Final Supabase, simplesmente para ficar mais curto, tá? Então, supabase.client. Aí depois você substitui tudo aqui por Supabase, tá? Eu vou até deixar na descrição do código. E ele tinha dado um erro falando que essa classe em específico não existia, que é bem estranho. Aí eu decidi importar o próprio Supabase Flutter, a nova versão, no código e funcionou. Mas se você passa o mouse, ele vai estar falando que é desnecessário, porque a biblioteca já provém ele e tudo mais. Mas você provavelmente vai ter que pôr, porque por algum motivo ele acha que é desnecessário, mas é necessário, tá? Mas não tem problema. Só adiciona essa linha aqui também, e caso tá dando um erro no seu, e aí vai resolver e vai dar certinho, tá? Então ele terminou de compilar. E agora o que a gente vai fazer?
no onPageLoad, ou seja, quando carrega a página, não precisa disso aqui, isso aqui é outra coisa, você vai chamar a nossa custom action, que no caso é inscrever real time. O nome da tabela é pedidos e a ação callback, tá vendo? É por isso que a gente colocou lá uma future function, né? Porque daí o Flutter Flow identifica que é uma action no próprio Flutter. Quando você clica aqui, isso é a ação que vai ser executada quando houve uma modificação. E aí eu vou fazer o seguinte. Duas coisas, na verdade. Vou colocar uma snack bar. Essa snack bar é só para... Tá vendo? Tem o novo dado e o velho. Eu vou estar mostrando, por exemplo, o novo dado. Aqui, tá? Só para vocês verem que ele traz as informações do novo dado. E vou colocar uma snack bar. Eu vou deixar assim por enquanto. Mas o que importa, na verdade, é o que? Eu tenho uma list view que faz uma query. Essa query é single time query, precisa ser, tá? Porque eu não quero o real time padrão, eu quero o meu real time por código. Beleza. E o que eu vou fazer aqui? Quando houve uma modificação na tabela, eu dou um refresh, ou seja, eu atualizo a list view. Então o dado vai aparecer o novo dado, né? Então eu vou fazer isso. E aqui eu vou estar mostrando o novo dado só para vocês poderem ver. Então vamos testar. Pessoal, carregou aí. Eu vou estar fazendo um insert. Na verdade, eu vou estar fazendo um delete, ó. Vou deletar tudo isso aqui de coluna. E vamos ver se ele vai atualizar ali, tá? Então, eu deletei tudo isso de coluna. Pum, atualizou real time. E se você olhar a snack bar, você vai estar vendo que ela... Ah, tá. Ela está vazia, por quê? Porque é um novo dado e, no caso, houve um delete. E se houve um delete, entendeu? Não faz sentido, né? Então, novo cliente. Vamos colocar um novo cliente teste, por exemplo. Vou adicionar. Aí sim vai aparecer, tá? Ó, com os dados dali. Mas pode ser que você precise do dado velho, tá? Talvez você precise disso. E como que a gente faz isso? Para ter o dado antigo, você precisa ativar na sua tabela isso. Como você faz isso, tá? Então, ó, tem aqui, vou pesquisar rapidinho, ó. Aqui, achei, ó. É esse comandinho aqui, tá? Também vou deixar na descrição. Mas o que que ele faz? Ele vai colocar que a réplica, ou seja, o dado antigo, vai ser inteiro. Então ele vai trazer todo o dado antigo e todo o dado novo. Então é só você rodar esse comando aqui e colocar o nome da sua tabela, tá? Nossa tabela é pedidos. Dá um Enter. Foi. E aí, quando eu vou até estar fazendo pelo banco de dados mesmo, que dá para testar, tá? Então eu consigo vir aqui, ó, em real time. Eu me inscrevo, ó, na minha própria tabela pedidos e ouço as mudanças dela, tá? Beleza? Você vai ver que não ocorreu nada exatamente. Mas quando eu venho aqui, ó, deixa eu abrir outro aqui. Eu vou adicionar alguma coisa aqui na tabela, uma coisa nova. Ou melhor, vou dar um update. Então o teste, vou colocar como Vinícius canal. Dou Enter, você vai ver que, ó, houve uma mudança. Se eu clicar, essa última mudança, tá? Você vai ver que foi um update, você vai ver que o novo dado tá tudo aqui, ó. Ó, o novo dado é Vinícius canal. E o antes era teste. Então você consegue fazer essa verificação. E é só você utilizar aqueles, são 2 JSONs, tá? No Flutter Flow. Aí você consegue fazer o que você quiser, tá? No caso aqui a gente não vai precisar deles, mas você poderia usar, converter em data type e fazer o que for necessário aí na sua lógica do seu programa, tá? Aí depende de programa para programa, mas é bem simples de fazer e essa é como você faz por código para se inscrever no canal real time e ele atualizar automaticamente, né? Então esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, né? Ele funcionando, esse código customizado funcionando na versão V2 do Supabase, né? Que é a nova versão. Então se inscreva no canal e acompanhe aí que eu vou estar postando novos vídeos sempre atualizados e principalmente trazendo algo mais na prática e no código junto, né? Com o Flutter Flow, que é uma ferramenta low code, né? Então juntando um pouco de código com um pouco da facilidade do Flutter Flow. Tamo junto!